Olá, eu sou Babi Xavier, esse é o Déjà Vu Podcast e hoje a gente tem um tema que impacta diretamente a saúde, qualidade de vida das nossas crianças, seu desenvolvimento. Eu estou aqui com elas que estão lançando um livro, que é Quando a Infância Dói, volume 2. Esse livro aborda as dores, os traumas, as negligências vividas por crianças em lares e instituições, sempre com um olhar focado na alimentação. Por quê? Porque a alimentação, gente, é quase o negócio inteiro. Entendeu? Outro dia eu vi uma postagem no Instagram sobre fitness que estava dizendo que 80% é alimentação e 20% é o treino. Então imagina isso quando você é um ser humano precisando de todos os primeiros elementos, as primeiras informações para a formação desse corpo que vai viver por uma vida inteira, com tudo que vai lhe acometer. Então, elas são especialistas em nutrição e nutrição infantil. Vou apresentá-las para parar com esse mistério. Flávio, pode colocar aqui no Estúdio Podcast esse integral. Estamos aqui com Andressa Moraes e Lilian Boaventura. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada pelo convite. O tempo é o maior tesouro que a gente tem. Muito obrigada mesmo. Vamos conhecer Lilian e vamos conhecer Andressa. Bom, sobre Lilian Boaventura, mineira, mora aqui no Rio de Janeiro, tem uma rica experiência aí num assunto muito interessante que é o transicionar de carreiras. Pois é, porque ela está seguindo a sua paixão, que é a nutrição, que é muito importante. Muito obrigada por seguir essa paixão, que nutrição é tudo. Então, tem um enfoque especial, né, na nutrição materno-infantil. Você defende que a comida pode ser saudável, mas deliciosa e cheia de sabor, como as raízes mineiras, né? Muito bem. É especialista em atender crianças com desafios alimentares e traz uma visão sobre a relação da mente com a alimentação. Exatamente. So far, so good. Agora vamos para Andressa. Andressa é biomédica de formação, é nutricionista, faz a diferença na vida das pessoas. Esse sempre foi o seu sonho? Sim. Acredito que sim. Tem uma experiência pessoal e profissional na nutrição materno-infantil também. Eu acho que isso, né, une as duas. Se dedica a ajudar famílias a enfrentarem os desafios da alimentação, especialmente crianças diagnosticadas com um transtorno do espectro autista, o TEA, e entende a complexidade e a beleza da alimentação na infância a partir de uma perspectiva empática e científica. Sim. Certo? Então, juntas estão aí lançando o Quando a Infância Dói, volume 2. Claro que a gente também vai falar do 1, né? Para quem ainda não ouviu. Eu tenho um adolescente de 13. Quando eu estava começando a aprender a ser mãe, quer dizer, que é todo dia ainda, né? Porque isso não, a fase do videogame só muda, né? Exatamente. Eu ouvi uma coisa, era um médico falando assim, eu ouvi uma vez só, gente, isso nunca mais apareceu e ninguém reverberou isso, a ponto de eu falar, eu ouvi isso mesmo. Se nós, seres humanos, não tivermos acesso a determinados nutrientes até uma idade ali de 3 anos, 4 anos, o desenvolvimento é outro. Fica comprometido. É real isso? A gente tem vários estudos hoje em dia mostrando ali da alimentação na primeira infância, né? Antigamente falava 1.000 dias, hoje 2.200 dias. E esse período aí da infância que começa ainda na pré-concepção, porque antes de engravidar. Antes de engravidar, porque tem um peso muito em cima da mulher, mas todo mundo esquece do espermatozoide também doado, porque fale sobre isso. Não é só a alimentação da mãe, também é a qualidade do espermatozoide doado, né? E isso tudo vai impactar na qualidade ali. Então a gente tem vários estudos hoje em dia, por isso que a gente conversando muito com avós, a gente vê uma mudança muito grande em relação ao que era feito antes para o que é feito agora. Então, antigamente oferecia suquinho, o café agora só a partir dos 12 anos. Então, a ciência da nutrição foi se firmando, foi evoluindo. E isso foi mostrando menor obesidade, menor dificuldades alimentares, menor taxas de transtornos alimentares. Realmente uma qualidade de vida maior. Então, se não... Eu fico pensando assim, a criança
que vai parar numa instituição, vai parar num abrigo, né? Na psicologia, a gente até recebe psicólogos que atuam nas instituições. E é triste, palestra, gente, é para cortar o coração, porque né, nem sempre a instituição tem todo o recurso. Também tem isso, né? E para além da coisa da alimentação, que tem que ter uma coisa muito específica para que esse cérebro, esse corpo se desenvolva, né? Tem que ter olho no olho. Sim. E aí não dá tempo, porque se você tiver 20 pessoas numa equipe de uma instituição para 200 crianças, como é que vai dar olho no olho, gente? Sim, essa é uma perspectiva, né? A gente se debruça, né, o nosso olhar, né? Eu e a Lilian, muito para a primeira infância. E por que isso, né? A gente sabe que é um período de neuroplasticidade, que é um período de desenvolvimento cognitivo daquela criança e que precisa de um aporte que vai desde o período da pré-concepção, mas tem períodos críticos durante esse desenvolvimento. Não só o gestar, mas uma pauta que a gente leva sempre em consideração, que é a introdução alimentar. A gente leva para a vida que a introdução alimentar é uma poupança para a vida. Porque quanto maior a variedade de alimentos oferecidos, maior o repertório dessa criança e maior o que essa criança vai projetar para frente. O que não é visto não é lembrado. Tá. Então, a gente reproduz isso de várias formas, com várias apresentações, para que aquilo seja perpetuado para a vida. E sobre essa questão das crianças institucionalizadas, a gente tem um panorama que não é só a nutrição, o nutriente que aquela criança ingere. Mas a nutrição é comportamental. E a gente sempre leva em consideração isso. É o hábito, a presença, a forma que come, em qual contexto social essa criança come. E a gente vê que, às vezes, existem instituições, e isso é real, de dados de crianças que são muito pequenas, que às vezes a gente precisa fazer um trabalho voluntário para pessoas conseguirem dar comida na boca dessas crianças. Por quê? Porque essas crianças, às vezes, não têm autonomia motora ainda de comer e, às vezes, tem 10 crianças e um cuidador. Então, aquela criança, ela não vai conseguir alimentar todas de uma vez e no horário. Então, até o tempo de espera traz um impacto para a alimentação daquela criança, porque você passa do limiar de fome e, às vezes, as pessoas pedem voluntariados, por exemplo, em berçários, para segurar a mamadeira, para dar uma colherada de comida, porque naquele horário, se a pessoa conseguir se prontificar, ela vai ter aquele hábito de alimentação envolvido naquele contexto. Então, assim, a gente fala em agravos em relação à nutrição, mas existem várias camadas, né? Várias camadas. Existem as crianças institucionalizadas, existem as questões relacionadas ao neurodesenvolvimento infantil, como o transtorno do espectro autista e outras síndromes que também repercutem na alimentação e que a gente espera que a gente desenvolva, né, essa oratória para frente também, sobre o que está envolvido na alimentação, o que não é só o que a gente coloca para dentro da boca e se nutre, mas de toda a questão social, cultural, comportamental que envolve a alimentação. Exatamente isso que eu queria saber. O comer não é só o que se come, claro que é o que se come, mas aí é escolhido por adultos que, né, preparam essa alimentação nesse horário, nessa situação, mas o ato de comer. Então, ele ajuda ou atrapalha, né, o desenvolvimento emocional das crianças e social das crianças, né? E não tem essa coisa... Lógico, sou acompanhada por nutricionistas desde sempre, às vezes dentro do plano de saúde, às vezes fora, enfim. Então, a gente vai aprendendo e é melhor não desaprender nunca, né? Porque conhecimento vamos usar, né? Quando a gente se atrapalha para comer, e no caso de uma criança que não tem ainda o controle motor exímio, tem uma hora que o corpo avisa assim, já tá bom, já comeu. Né? Se demorar muito, não é isso? Assim como também, se comer muito rápido, pode ser que coma muito, desnecessariamente. Sim. Eu digo a criança, mas aí todos, né? Sim. Porque não dá tempo de avisar algum lugarzinho aqui, de falar assim, calma, já se alimentou. Sim. Então tem que existir um ritmo que não é o mesmo para todos, entendo eu, né? Sim. Mas não pode também deixar só uma criança, não, é autonomia, deixa que ela se vira, deixa... Isso aí é muito displicente, para dizer o mínimo, não é? Não? Sim. Você falou duas coisas que a gente também
vira e volta a gente acaba abordando. Que é a primeira sobre a divisão de responsabilidade. Que a gente saber que o adulto, ele vai oferecer, ele vai saber quando oferecer. Mas a criança, ela é responsável por saber quanto ela vai comer e como ela vai comer. E essa divisão acaba, na nossa sociedade, sendo misturada e confundida. E sobre a questão da saciedade, do tempo de atenção que essa criança come. A gente tem perdido muito os sinais de fome e saciedade. São sinais instintivos do ser humano, que são sinais desde o início do conhecimento e desenvolvimento, que a gente tem uma influência muito grande das telas, de ruídos, de questões que envolvem essa alimentação. Então, a criança acaba perdendo esse sinal, tanto de fome e saciedade, e acaba se perdendo. Um exemplo para mim que é clássico para a gente entender isso na nossa vida adulta... Deem sempre exemplos, porque é o mais rápido a gente falar, tá bom, por exemplo, quando isso. a gente vai para uma sala de cinema, a gente leva um pacote de pipoca. Muitas vezes a gente está comendo pacote de pipoca e quando ele acaba, a gente ainda enfia a mão no pacote vazio. A gente perde a noção de quanto a gente comeu, que o pacote já está vazio, porque a gente está vidrado na tela e a sala está escura. Essa é a mesma informação que a criança tem. Ela perde a noção do que ela já comeu e ela também não tem noção do quanto ela comeu para se sentir saciada. Então, ela vai mastigando, vai comendo e ela não tem noção de quanto ela comeu. Isso é um limiar que vem sendo perdido. A criança acaba de comer e ela não tem noção que ela comeu, o cérebro dela não entendeu ainda. A gente tem um tempo para ter a saciedade e ela, a partir daí ela começa a comer um outro alimento. E isso vai gerando uma perda desse limiar, que isso vai levando à compulsão alimentar, aos agravos relacionados à obesidade, a não ter noção do mastigar, do que está sendo comido. A criança, às vezes, ela para de comer alimentos que são mais rígidos para comer, porque ela quer o fácil para mastigar e para engolir. E isso não diz do caráter dela, gente. Para. Não, para. Essa criança é muito preguiçosa. Sim, e ou lentifica ou come rápido, tem os padrões, né, alimentares, mas ela acaba perdendo essa noção de fome e saciedade. Isso, pra gente, na nutrição, é o maior agravo da tela. A gente acaba perdendo o tempo de atenção, o prazer do comer, o ver as cores do que está sendo comido. E até se manifestar sobre isso. Gosto do brócolis. Sim, porque não sabe. Não sabe. E aí a gente tem algumas fugas nesse sistema de alimentação, que é a criança não come, acaba escondendo dentro de um outro alimento, porque sabe que quando colocar aquela criança de frente à tela, ela vai comer o que tiver. Eu falo que criança de frente para a tela come até barata. Entendi. Porque ela não presta atenção. Não presta atenção, vira um mecanismo. O alimentar perde o prazer, vira um sistema automatizado. E isso a gente acaba perdendo o limiar e a gente entra nos agravos relacionados não só à infância, mas à vida adulta, da compulsão alimentar, do comer com prazer, do comer com atenção, do tempo de alimentação. Então, isso também reflete muito no panorama que a gente vai levar para a vida, né? Para a fase adulta. Ter tutores, pais responsáveis, enfim, né? No setor primário, né? Na família e nos outros, né? Na escola, a vizinhança, o cursinho, né? As instituições de tudo, né? E o entretenimento. Cara, como é que a gente faz? Estou pensando aqui, calma, estou articulando aqui o seguinte. Como é que a gente faz? Né? Tem que escolher, tem que explicar também para a criança por que ela está comendo, porque às vezes o gosto... Não sei se eu gosto desse gosto. Não, mas olha, isso tem vitamina, porque isso vai melhorar. Sabe, você que gosta de, sei lá, jogar futebol, então isso vai melhorar o seu músculo. Isso não sei o quê. Isso tudo tem no livro? Então, não tem no livro, mas isso também não é recomendado. Não? Ai, gente! Porque a gente está vivendo um mundo agora. A gente não pode explicar para a criança por que é bom? Não, a gente pode explicar, mas é com esse peso de que você. Isso é bom você comer porque faz bem para você. Traz um peso. Traz uma pressãozinha, sabe? Traz pressão? Em termos de informação, de você falar, olha, esse daqui tem isso, tem o papai come o espinafre e tal, você tá dando informações. Na mesa, você pode trazer um pouco de pressão. Verdade, eu queria fazer uma pausa, uma mudança pra gente passar um pano
purpurina pros pais. Pra gente passar, tirar toda a culpa. Fazer um resgate de como que a gente foi criado. Ótimo isso. Por quê? Eu falo com a minha filha o que a minha mãe falava pra mim. Exatamente. Por isso, mãe, não vou botar culpa em você não. Tá tudo certo, Não. Dona Graça. Mas assim, por exemplo, eu falo pra Cíntia, assim, Cíntia, olha só. Não quero. Se eu sei que a gente colocou uma quantidade muito tranquila e eu não quero tá por causa da tela, eu preciso psicoeducar. É por isso que eu faço. Não tô só justificando, posso estar errada, mas eu falo, não, isso aqui é o que vai... Sabe essa pele que você cutuca de nervoso, porque é um desestressor ficar, né, apertando? Então, isso aqui melhora o aspecto da sua pele. Pra você ver que não precisa ficar cutucando, você só limpa e come isso aí, que faz bem pro intestino. Então eu começo, mas ela, lógico, agora ela tem 13 anos, né? Sim. Eu não falava isso quando ela tinha 2. É outra faixa etária. Mas então, assim, a partir do momento que a gente começa a se comunicar e eu posso dizer a ela, você não está comendo bem porque você só está comendo tela. Você precisa parar de comer tela, minha filha. E ela fica brava. Toquei no nervo ali. Entendo isso. Eu entendo que não é para fazer na mesa. E isso é uma grande dica de não fazer na mesa. Mas a gente pode falar dos benefícios, né, de determinada escolha de alimentação fora da mesa. Isso sim. Sim. Ah, então tá. Assim, é que... Aprendi. Não, gente, é sério, aprendi, porque... Né? A gente tá muito perdido, assim. A nossa geração é muito perdida em relação a várias coisas. Primeiro que a gente enxerga a infância de um jeito muito violento ainda. Muito decidindo coisas pela criança, porque é a gente que sabe, é o adulto que sabe, me obedece. A gente foi construído com uma relação muito ruim com a comida, tanto por essa coisa de tem que comer, tem crianças passando fome, e todas essas frases que a gente ouviu da nossa geração. Isso é muito mal. A gente viveu uma enxurrada de ultraprocessados, porque a gente tá perdido em relação ao que a gente tem que comer, porque a gente cada vez mais tem os pacotinhos falando que tem vitamina A, B, C, que faz bem, que tem fibra, e quando você vai ler o rótulo não é nada disso. A gente tá se afastando da refeição que a gente comia da nossa época, e as coisas boas que a gente tinha da nossa época. Feitas, sentar todo mundo junto, a comida natural, feita, comer menos fast food. A gente tinha muita coisa legal, assim, sentar com a família, bater papo, ter aqueles momentos agradáveis. Só que o neoliberalismo também vai tirando isso da gente, né? A gente cada vez trabalha mais, a gente mora longe, tem que produzir. Então, assim, a gente terceiriza a alimentação para alguém que trabalha com você, que não tem quem terceirizar a alimentação da própria família dela. Então, assim, quando a gente recebe... Quando a gente trabalha com infância, a nutricionista que trabalha com infância, ela tem que ter uma empatia muito grande com a família. Porque a gente tem que entender que a família tá perdida nesse rolê, assim como a gente também tá perdido nesse rolê. E várias coisas eu aprendi fazendo curso de nutrição. E eu fiquei muito chocada e perplexa e pensando, por que eu só aprendi isso agora na nutrição? Gente, como é que eu cortava a beiradinha do negócio que tava mofado e comia? Eu quase podia morrer. E eu não sabia disso, e eu só descobri isso. Calma. O que você cortava? Tipo, a cenoura. Mamão. Um mamão. Tem uma beiradinha mofada. E a gente corta e come o resto. Não pode. A gente tem que jogar tudo. Na verdade, se num saquinho tiver a gente tem que jogar tudo fora. Isso aí quebrou tudo agora. Porque a gente tá achando que tá arrasando, tirando só a parte assim... Não, aproveitamento. Aproveitamento dos alimentos. Tem gente, criança passando fome. Isso. Porque quer dizer que então, se tiver uma tangerina... Porque a tangerina é fácil de ver também, né? Sim. Vai ver que foi a última coisa que eu vi. Mas assim... E você comeu a outra que tava do lado, provavelmente. Elas estavam lá conversando, eu não sei, mas a outra tava boa. A outra tava ainda durinha. É porque o Caramba, fungo... então a gente não pode guardar fruta junto, é isso? O fungo, ele tem um amadurecimento... Não, mas aí a gente... É porque ele vai... A gente não vê ele tem um amadurecimento diferente das bactérias que também estão ali, que você não consegue perceber. Então, o que acontece, por exemplo, no mamão? Mamão é uma fruta clássica de fungar, que é aquilo ali que a gente vê, a deteriorização do mamão geralmente é um fungo. Nossa senhora. Essa deteriorização do fungo, ela não tá ali só no visual daquela parte que você vê. Não? Não, porque geralmente os fungos, eles liberam filos
por dentro do fruto. E aí tá tudo contaminado, não é só aquela parte. Então, é um cuidado que a gente também tem que ter quando a gente compra fruta aberta. Que eu logo olho assim, tá aberta por quê? Por que tá vendida aberta? Não cortada, tá? Não cortada, higienizada, não. Mas porque a gente não pode. Tomate, a gente não pode tirar aquela bandinha que tá fungada, deteriorada e comer o resto. Porque, na realidade, todo o fruto está contaminado. Não sabia. Então, a gente precisa jogar fora. Andressa, como eu sobrevivi? Não, o seu sistema imune estava ok. Mas, por exemplo, a gente pega uma criança com sistema imune imaturo. Ou um idoso com uma quiescência imunológica, né? Que a gente fala. Que a gente não tem uma defesa imunológica de prontidão ok. E isso pode levar a agravos. Então, se o seu sistema imune tá ok, não tô recomendando a ingesta. Mas pode ser que alguém naquela casa viva uma situação... ou que tá tomando imunossupressor, paciente oncológico, ou fazendo algum tratamento que precisa tomar um imunossupressor, a gente tem que ter certos cuidados com relação a isso que vai ser ingerido. Então, contaminou, joga fora, limpa o local, por exemplo, a gaveta da geladeira que tá aquele alimento ali fungou, você tem que tirar aquele alimento, tirar tudo que está ali dentro e higienizar. Isso é uma outra questão que a gente também... Limpar a geladeira, cara. Tem que limpar a geladeira. Pelo menos o gavetão onde estava aquela fruta, a gente precisa higienizar. Gente, não tô perguntando como quem nunca limpou a geladeira, não. Eu tô dizendo que tô fixando. Tem que limpar a geladeira, não adianta. Porque a gente não pode... A gente também tem muito o ruído histórico na nutrição, que é assim, comeu e não morreu. Eu acho que é a frase que a nutricionista mais escuta na vida de materno-infantil. Né? Clássico. Só que a gente não sabe quem vive naquela casa, quem mora naquela casa. Então, a gente, como profissional de saúde, a gente tem que orientar. Cabe o discernimento de cada pessoa o que ela vai fazer da vida dela. Mas cabe a nós orientar que a forma correta você não está aproveitando o alimento. Você está ingerindo um alimento contaminado que, se o seu sistema imune não estiver ok e você tiver uma outra pessoa dentro da sua casa numa condição específica, isso pode causar agravos e hospitalização... e etc. Quer dizer, o alimento, quando ele tá com fungo e você corta, você continua comendo fungo e ali ainda tem... mas é um problema. Então, a minha pergunta não adianta. E não adianta também, porque... Não, mas olha só, mas ainda tem as vitaminas lá. Tem um fungo. Que se a sua imunidade estiver boa, vai lutar contra ela. Mas eu não quero que a minha imunidade se desgaste. Mas a gente não sabe, por exemplo... Quer dizer, a vitamina continua lá ou não também? A vitamina, eu não sei porque ele vai consumir a vitamina também, né? Vai ser menor. Tem o metabolismo do próprio micro-organismo, Mas o alimento morreu, né? Mas o seu corpo pode manifestar por aquela infecção 21 dias depois e pode levar à morte. Nossa. Como 21 dias depois você vai saber que foi aquela tangerina. Então, assim, quantos casos a gente deve ter de internação? Porque tem alguns casos que são claros, assim, tipo, frutos do mar, uma contaminação mais bizarra. Outras coisas botulismo, você tem... né? Botulismo, você tem coisas... mais assim, óbvias. Mais óbvias. E tem coisas que a gente realmente só sabe na nutrição. Então, por exemplo, eu só compro amendoim com o selo pró-amendoim. Porque tem um fungo que pode levar à morte. E aí eu não compro mais qualquer amendoim, eu não compro mais amendoim na rua. Então, assim, são coisas que você pode abrir mão? Pode. Mas você tem que estar consciente do risco que você está correndo. Tipo, se você não der valor à vida, não exige o selo pro amendoim. Eu não... Mas a ideia não é essa. É porque, na realidade, assim, tem muitas chocada. coisas. Dicas. Não é pra gente causar nenhuma terror, né? de terror. Mas eu acho que todo conhecimento traz pra gente escolhas. Sim, certo? Sim. Eu tenho as minhas escolhas e, a partir do momento que eu tenho conhecimento daquilo, eu vou tomar uma escolha de decidir aquilo ou não, como toda a vida adulta. E isso, né? A gente está conversando, a princípio, no amplo espectro, crianças que não tenham restrição alimentar, alergias, um jeito de se alimentar seletivo, né? A seleção alimentar. Eu queria que vocês falassem sobre dificuldades alimentares de uma maneira geral. E para criança que tem que fazer uma seleção alimentar, eu ouvi esse termo, eu queria que vocês explicassem isso, porque a minha não teve, ou eu dei sorte, não sei. Mas até hoje eu acho que não tem nenhuma restrição alimentar, mas eu queria que vocês ajudassem a gente, sabe, a conseguir aumentar esse repertório dessa criança que tem que estar ou que se coloca a estar numa seleção alimentar. Ontem eu
eu adotei um cão e a veterinária foi lá e tal, porque ele ainda não pode sair, ela foi lá. E eu assim, você quer uma... E eu ofereci, tipo, frutas. Você quer uma pera? Você quer uma... Tem umas bananas. Você não quer uma uva sem caroço? Você não quer? Porque ela estava um tempo lá. E eu fiquei incomodada porque é aquela coisa meio de vó, né? Que eu não sou vó, mas, sei lá, tá em mim isso. Eu quero alimentar a pessoa que tá na minha casa. E do cuidado feminino. Do cuidado feminino, que é construído também. Eu queria que os machos cuidassem assim também. Vamos nessa? Vamos, né? Convoco, né? Mas E aí eu falei, mas... Aí eu saquei que ela não queria fruta. Eu falei, vou fazer o seguinte então, vou separar no Tupperware. Eu tenho aqui um bolo de coco, bem doce. Mas aí você come à tarde com um cafezinho. Ah, mas ela abriu um sorriso. Era isso que ela queria. Aí eu fui e falei, você não come fruta? Ela, pois é, eu tenho que melhorar isso. Eu falei, pô, é adulta, não come fruta. Mas e tem quantas pessoas têm? E o mais comum das crianças... o mais comum das crianças seletivas é comer fruta. Porque a gente tem um leite materno que ele tem um sabor mais adocicado. Então, é inato da criança ter uma preferência pelo adocicado. E as frutas fornecem isso. Sim, a frutose. Essa semana eu estava atendendo uma mãe e aí a gente estava conversando sobre a aceitação de legumes. E o legume que a criança mais aceitou era a beterraba. Né? Justo que eu falei, a beterraba, ela é mais doce. Ela foi o primeiro que aceitou. Então, ela é a Europa toda, né? Que faz açúcar de beterraba. Né? Então, a gente sabe que alguns sabores não são muito familiares, não são muito desejados. Mas os sabores são construídos. Eu falo porque, assim, eu não... Deus te abençoe por falar isso. Eu não tive problema em relação a comer a seletividade quando criança. Só que meu pai tinha uma quitanda. E aí eu tinha acesso a verduras, legumes, todas as coisas. Bem mineira. Bem mineira. Não tinha de eu ser obrigada a comer as coisas. Mas em compensação também era tudo feito bem simples e bem do jeito que tinha que ser feito. Não se pensava em texturas, e é isso que a gente trabalha quando a gente pega crianças para aumentar o repertório. É porque a gente é muito condicionado a fazer ou no vapor, ou cozido, sempre dos mesmos jeitos. E a gente tem várias, assim, eu tenho e-book sobre corte de alimento, porque o corte de alimento já muda o sabor. Já muda o sabor. Então, assim, tem e-book de forma de preparo. Onde estão esses e-books? A gente pode disponibilizar alguns para os seguidores. Pois gente, com certeza. Vamos, se quer, pergunta lá nos comentários, pode pedir na internet. Me sigam peraí, no direct. Lógico que eu vou dar isso no final por escrito, que eu gosto que a pessoa leia lá no final, mas qual é a sua Nutri rede? Lilian Boaventura. Nutri Lilian Boaventura. Lilian com N de navio. Com N de navio. E tudo junto, sem ponto, sem hífen. Lilian Nutri Boaventura. Isso. E o seu? O meu é andressamorais.nutri. Tá. Então já tá falado. Vou escrever, calma, vou escrever. Porque aí pode ter acesso a esse e debater contigo e continuar essa conversa, né? E aí, assim, como não tinha... Eu não consumia coisas com um perfil mais amargo. Não consumia. E tudo muito doce. O bolo de coco doce que você falou, provavelmente eu amaria um tempo atrás. E vindo pro Rio de Janeiro, meu marido já é mais aberto a coisas amargas. Eu comecei no chocolate amargo, daqui a pouco no mate do Rio de Janeiro. E aí a gente vai expandindo. E outro dia eu comi jiló e fiquei super feliz que eu tô comendo jiló. Então, assim, eu uso muito... Eu só tomava suco de laranja se fosse laranja lima. Que é aquela mais docinha. E todas as outras coisas, assim, era tudo muito carregado com açúcar. Então, assim, a gente consegue expandir. Só que a gente vai ter que traçar essas estratégias mais importantes para cada faixa etária. Então, uma criança pequenininha, a gente vai ter que ir pro lúdico, ofertar formas de preparos diferentes. Quando a gente pega um adolescente, um pré-adolescente, a gente já tem que fazer combinados, falar da importância de uma alimentação variada, que é aquilo que você falou, que fala com sua filha. E aí a gente vai ver... e aí também vem a bomba, né? Tipo, acabei de passar pano pros pais, agora vai vir a responsabilidade dos pais. Por favor, tipo, por favor. A família... O que a família tem de repertório também? Porque a gente não vai conseguir mexer na alimentação dessa criança se os pais não comem verduras e legumes. A gente vai ter que expandir da família toda, não tem como, né?
Eu tenho uma proposta, geralmente na introdução alimentar, que eu também Muito trabalho com essa proposta. E eu sempre falo que a introdução alimentar é uma poupança, que no meu formulário de anamnese com os pais, que eu envio inicialmente, eu sempre tenho 2 perguntas que para mim, como mãe, foram importantíssimas. Eu adotei isso para minha vida profissional. Quando eu fui fazer a introdução alimentar do meu filho, eu fiz uma lista do que eu não comia. E aí eu pergunto para os pais, o que a mãe não come ou detesta? O que o pai não come ou detesta? Por quê? Geralmente esses alimentos não são ofertados, eles são esquecidos. A mãe ou o pai ou o responsável pela alimentação que tem essa prática não sabe comprar. E eu vi isso comigo. Por exemplo, eu não é que eu não gosto, mas eu não tenho o hábito de comer inhame. Eu vou escolher outros tubérculos e por último vai ficar um inhame. Quando eu fiz a introdução alimentar do meu filho, eu não sabia comprar inhame. Eu cheguei na gôndola e falei assim, eu não sei comprar inhame. E aí tinha uma senhora do lado, eu fiquei olhando, vigiando o que ela ia comprar, como ela ia comprar. E eu trouxe isso para minha vida profissional. Então, geralmente, o que eu faço? Eu listo esses alimentos que os pais não comem, traço a perspectiva de cardápio com esses alimentos, ensino a comprar e ensino preparações para eles fazerem. E aí, eu peço para eles provarem primeiro. Antes de dar à criança. Por quê? A gente tem um hábito de oferecer o que a gente não gosta fazendo cara feia. E a gente não se filma, a gente não se mostra, mas a criança tá ali em prontidão. A gente precisa se monitorar para não fazer. Cara. Porque... Exatamente. Gente, eu tava falando aqui do cachorro. O cachorro, se você... Vocês já viram isso na internet? O cachorro vai ser assim, a criança, óbvio que vai ser assim, né? Sim. Se você brincar que você comeu o negócio e morreu, o cachorro sai. Opa, não vou comer isso maldade, não. mas eu já vi. Exatamente. Mas é o comportamento, a gente tá atrelado, a alimentação tá diretamente... Condicionamento de comportamento. Mas é Isso, diretamente atrelado ao comportamento. E a gente precisa, às vezes, se policiar... pro que tá sendo feito ali. Eu falo que a criança, na introdução alimentar, ela é uma folha em branco. Isso que eu ia te perguntar. Ela é uma folha em branco. Na real, a gente não precisa do açuquinha no leitinho, senão não toma. A gente tem sei lá, do molhinho condimentadinho Babi, preparado para não sentir o amargo. Não precisa disso. Sabe um teste que a gente faz? A gente sempre se pergunta. A gente dá mamadeira para criança. A pessoa que tá dando a mamadeira, e isso eu já sei por diversos pais, você já experimentou a fórmula que seu filho toma? Nossa. O sabor. Você já experimentou leite materno, a mãe mesmo? Porque a gente fica com o cheiro do leite materno, mas o leite materno fresco. Você já provou o gosto daquilo? Porque na nossa... no intuito da gente de fazer uma linha de raciocínio, a gente acha que é doce. Gente, fórmula infantil não tem nada de doce. Eu tive que dar a fórmula pra Entendeu? minha filha. Não tem nada de doce. Era uma fórmula muito forte. Não sei se ainda tem. É da Danone, o Pregomin. Sim, existe, sim. Tem, né? Ai, que bom. Porque a minha afilhada, a filha do meu irmão, não comia nada. Ou tinha algumas determinadas dificuldades. Alguma coisa assim, eu não me lembro agora. Ela tem 15 anos agora. Mas, e ela tomava o Pregomin. Ele fortíssimo, é um composto, que parece um composto de leite, mas não é leite. E ela tomava direto madeirões de Pregomin. E aí eu fui provar. E eu falei... Eita, ainda mais que eu não tinha tirado o açúcar ainda. Hoje eu tô há 2 anos sem açúcar, então para mim não ia ser o problema. Mas na época eu vi a diferença. Eu falei, cara, pago meus respeitos, que é minha filha da... E aí, lógico que eu herdei esse bom hábito. Então, eu amamentei até os 4 meses. Depois ficou difícil de puxar, porque os meus dutos foram cortados quando eu fiz negócio de silicone, né? Prótese mamária, que eu fui também num compartimento de manada, porque eu não precisava, mas enfim, eu aumentei um manequim, pra você ter uma ideia. Eu fui porque, vamos, as derrotas a gente tem que contar. Foi muito bem feita a cirurgia, claro, mas eu não precisava. Do processo, né? Eu não precisava, mas não me foi avisado na época. Não, nunca. Você tá fazendo aqui pela auréola, vai cortar uns dutos, você não é mãe ainda, tudo bem? Que aí, cara, sim. Isso é uma coisa pra você. E é comum até hoje, tá, saber. Babi? É comum até hoje. Então eu tô falando, olha só, se você... Tudo a ver aqui, porque tem tudo a ver, porque você pode deixar de oferecer o melhor alimento pro seu filho, né, que já tá contigo. Então, primeiro, otimizar a sua saúde antes de engravidar.
otimizar mesmo, limpar, se você tomou anfetamina para emagrecer. Para homens e mulheres. Homens e mulheres. Homens, obrigada. Não, pode manter, sim. porque no nosso automático a gente acha que só a mulher. Porque a gente pode gesta, manter. Então acho que também todo o impacto Mas o filho não é da todo gestação é nosso, mas eu tenho... O impacto. Não é só mas... DNA que tá ali dentro, né? A célula masculina, o espermatozoide masculino também carrega para si a qualidade daquele gameta, né? Que a gente fala tecnicamente. Assim, dando exemplos, né? Se o cara, no momento dele, lá, de juventude, ou até mais velho, quis ser hormonizado, né? Quis tomar hormônio. Isso tudo vai influenciar. Menos, Babi, fumo, cigarro. Fumo. A gente tem uma bebida alcoólica. A gente tem um prognóstico de infertilidade por diversas demandas. E aí a gente tem um número menor de espermatozoides, tem uma lentificação desses espermatozoides, que vai carregar toda a carga genética, mas também o que vai ser levado daquele indivíduo. E isso também traz para a fecundação e para toda a perpetuação do que vai ser feito da gestação. Então, a gente tem esse panorama. O panorama da amamentação que você falou é importantíssimo. As mulheres não são avisadas. Tem um padrão estético a ser seguido. Claro que tem o bem-estar, o conforto de você se sentir bem. Mas eu acho que são poucos profissionais responsáveis que indicam o risco-benefício, que a gente fala sempre em saúde, essa dualidade. Claro. Para saber que, olha, você pode amamentar, a gente tem um discurso, não, você pode amamentar, mas vai ser amamentado no volume que aquela criança necessita. A Cíntia não quis mais puxar, ela fez muita força, porque cara. Porque o volume provavelmente não era o que ela... Já não era o suficiente 4 que ela meses. se queria pro tamanho dela, pra demanda e pra sucção dela. E aí o que acontece? Lógico que eu tive que apresentar o complemento, né? Que é quando você coloca a mamadeira do lado do peito com aquele fiozinho. A translactação. Translactação. E aí eu já coloquei o Pregomin. Já coloquei porque ele não dá alergia, não dá nada, cara. Ele só dá... Ela ficou muito pouco doente na vida. Pra você ter uma ideia. Isso que eu tô te falando. Mas ela teve 4 meses de amamentação do peito. Sim. Que protegeu bastante. Por favor, eu tô aqui, né, gente? Sim. Eu também, São né? 4 Meu leite, meses, tá? muito válidos. Meu leite. Meu leite. Bato no peito. Meu leite. 4 meses muito válidos. E de um corpo que eu dei uma geral nele antes de engravidar. Que aí também vamos lembrar a todo mundo. Vamos lembrar, né? Não é um açoite, né? De falar, tá vendo? Não. Mas vamos lembrar que engravidar você tem formas de engravidar e formas de impedir a gravidez. Então, se você está querendo... Se você vem em métodos contraceptivos e você está querendo, você e teu parça, engravidar, antes todo mundo... Check-up, otimizar. Porque a decisão de ter filhos é uma coisa que escapa do racional. E mudança de estilo de vida também, né? Porque a gente vê muito... Eu faço acompanhamento de grávidas também. E a gente... Na verdade, agora pegando pelo lado aí do machismo, indo pra esse lado que eu gosto bastante, tem a participação. Você gosta aí... bastante do machismo? Você gosta de falar? Bastante de falar para sobre, gente. Pra quebrar. Não, porque aqui o óbvio tem que ser dito que depois. Eu entendi que você teve uma convidada lá que adora o machismo. Não, então eu vou manter. Gosto de falar manter nada. Pra quebrar ciclos. Quebrar ciclos. A gente tem a questão da contribuição ali. Período do espermatozoide, da qualidade do que se gera. A gente tem um período de amamentação que é muito confortável para os homens falar que a criança pega no sono melhor com a mãe porque ela tem o peito. E aí você sobrecarrega, né? Isso a gente ouve o tempo todo, a gente sobrecarrega. Mas uma mulher cansada produz menos leite. Sim. Produz menos leite, com certeza. Então assim, mas eu te dei até 1 hora para você dormir de manhã. E, enfim. E aí a gente tem essas várias questões, né? A gente tem depois o que a gente vê nos nossos consultórios, que é muito triste. Na maioria das vezes a gente vê mulheres levando os filhos para nutricionista. Ou seja, homens, o pai é o quê? O cuidado, sabe de nada. 5%. O cuidado entendi. Muito negligenciado de diversas formas. Vou ser bem direta e reta nesse sentido. Por favor, não doure a pílula, vai. A consulta de gestante, os pais praticamente nunca estão presentes. Já começa tem que trabalhar nisso. Alguém tem que trabalhar nessa família. Então, assim, é todo um prognóstico de cuidado que vai ser mantido durante a gestação, de vitaminas, de conforto, de sono.
E isso são poucos pais que acompanham, né, nas consultas nutricionais de pediatra. É uma realidade que a gente vê. E a gente tem uma questão também de rotina alimentar que a gente precisa trazer a família pra gente. Né? Voltando para a questão do livro, da base do nosso trabalho, que a gente trabalha diretamente com seletividade e dificuldades alimentares, a gente tem que fazer esse apoio parental, porque senão nada flui. Enquanto a família não está engajada com a gente não consegue quebrar esse agravo da dificuldade alimentar. Então, muitas vezes, o paciente, quando chega pra gente, a gente não vai trabalhar o paciente primeiro. A gente vai trabalhar a família. E desculpa te interromper, que eu fiquei pensando nisso. Seleção alimentar é diferente de restrição alimentar, né? Na verdade, a gente não tem um consenso de uma definição do que seria seletividade alimentar. A gente tem na literatura, a gente carece de um instrumento que fale isso é seletividade alimentar. A gente tem a Sociedade Brasileira de Pediatria, que faz referência ao Kessner, que é um médico, que tem um consenso. E ele fala lá, às vezes parece que a criança come pouco, mas é uma percepção equivocada dos pais. Ou a criança pode comer pouco porque ela passou por uma internação e ela usou sonda, ficou traumatizada, né? Dentro da psicologia você consegue fazer esse link. Então, assim, tem vários motivos. E aí ele fala que crianças, os médicos observam nesse consenso, que crianças autistas costumam ter seletividade grave, que é comer menos de 15 alimentos. E aí teve um outro consenso que surgiu depois, que ele dá um pouco mais de detalhes, porque o primeiro eram médicos, e aí agora vários profissionais de saúde, eles começam a olhar o impacto biopsicossocial na alimentação. Então, uma criança que tem uma consistência adaptada, ela é uma criança que está com um problema alimentar. Uma criança que tem que fazer a marmita dela para levar, porque ela não come aquilo que é oferecido onde ela vai, ela tem um impacto ali. Social. Impacto social. Uma criança que fica 1 hora na mesa comendo e os pais fazendo 1000 estratégias para ela comer, ela tem uma dificuldade alimentar. Então, assim, na psicologia, né, eu tenho um pós em saúde mental, a gente fala muito também que a gente não precisa esperar os diagnósticos pra gente fazer a interferência e a intervenção que for necessária. Então, assim, uma criança que não tá evoluindo em termos de textura, que tá sendo liquidificado, que não consegue deixar a mamadeira, a gente tem uma questão que tem que ser olhada. Vai ter a nutricionista, às vezes a nutricionista vai olhar e vai perceber que precisa de fono ali para trabalhar também. Sim. Às vezes vai precisar do psicólogo, porque vai ter o trauma. Então, assim, a gente não precisa necessariamente de ter esses protocolos fechados, mas a gente identifica, a gente tem grupos alimentares e a gente consegue ver o que a criança não está consumindo. Então, às vezes é um caso de uma criança que vai ser só mamadeira, nugget e miojo. Não poderia falar o nome, né? Não, mas eu entendi dentro Sim, pode falar. E aí, ou ela vai comer isso, ou a gente vai ter crianças que os pais vão chegar e falar, não, meu filho não come carne. E aí a gente começa a perguntar, come nugget, come hambúrguer? Come. Não, então seu filho come carne. Ele pode não comer na qualidade que a gente deseja, mas ele come. Porque isso que eu tava vendo, assim, que então, no meu entender, assim, talvez dos déjà vus aí fora, né? A restrição alimentar é quando a criança tem acesso, come uma determinada coisa e vai apresentar uma reação alérgica, né? Uma reação de uma sensibilidade ali que vai dar um problema. Essa seria a restrição. Que aí pode ser várias coisas, mas a seleção alimentar me parece de uma ordem que para mim é um enigma. Por que só come determinadas coisas e não come outras? Uma delas você falou, que se não tiver pai e mãe comendo junto, dando exemplo, oferecendo numa boa, sem cara feia, né? Então, a gente... Já é uma porta ali, né? A gente tem um padrão de restrição alimentar, que é geralmente do que você está falando é relacionado às alergias alimentares. E isso muda o hábito alimentar tanto da criança. A gente vê crianças, por exemplo, a PLV com 2, 3 anos que... Quando elas vão à festa infantil, elas sabem exatamente o que elas podem comer ou não já com 2, 3 anos. É verdade. Tia, eu não posso comer isso. Tia, isso tem leite? Eu não posso comer isso. Então, ela já tem um comportamento adaptado para
causalística da condição dela, de alergia. Também porque passou o perrengue, o corpo sofreu. E a criança sabe, ela com 2, 3 anos, ela sabe que se ela comer aquilo, ela vai ficar mal. E tem a questão da seletividade, da dificuldade alimentar, que a gente carrega os 2 termos do que a Lili explicou, que tem causalísticas diferentes. Por exemplo, uma criança que não foi apresentada uma variedade alimentar suficiente, tem uma monotonia alimentar dentro de casa, só come arroz, feijão, nugget, batata frita. Se ela come nugget, feijão, nugget, batata frita, ela não vai comer uma alface no sábado e domingo. Porque é o tempo que tem para ser feito aquilo. Existe um padrão de comportamento de repetição. E dentro da área que a gente estuda também, por exemplo, dentro do transtorno do espectro autista, tem uma definição de uma característica dentro do transtorno que é chamada rigidez comportamental. Essa rigidez, ela leva a padrões ritualísticos. Então, por exemplo, a criança ela só come o biscoito daquela marca em formato de coração. Se a indústria mudar o coração por uma forma redonda, ela não come mais. Ou então ela tem padrões relacionados à cor. Só come alimentos brancos. Ou então ela tem um padrão, só come alimentos crocantes. O que é o nosso trabalho? Fazer um recordatório alimentar. A gente vai conversando com os pais e a gente vai levantando esses alimentos. Chega uma hora que quando a gente acaba esse recordatório, a gente vê que a criança só come alimentos cremosos. Ou ela só come alimentos crocantes. Ela rejeita a textura. Então, por padrões... Tem como tratar isso, cuidar disso? Tem. Hoje em dia, a gente tem o aporte da terapia alimentar, que é uma prática que fonos fazem, nutricionistas fazem, TOs fazem, que é, a partir do lúdico, a gente fazer a ambientação dessa textura para a criança. E é gradual. Então, se a criança só come crocante, a gente vai, por exemplo, a criança não come o macarrão, porque o macarrão é mole, certo? Cebola dá uma... Não tem? O crack, né? Então, a gente vai trazer aquela alimentação para um outro formato. A gente vai fazer um macarrão croque-croque, que é um macarrão que a gente faz na air fry. Ou então, se a criança não come molhado, a gente vai fazer um bolinho de feijão. Um feijão carreteiro. Vai mudar aquele parâmetro que não é fixo, não é perpétuo, não é pra vida toda, mas a gente... é pra transicionar. Exatamente, Babi. A gente vai fazendo a transição desse alimento até que essa criança, que muitas das vezes, como a Lilian falou, só come 15 alimentos, ou então ela exclui completamente um grupo alimentar da alimentação dela, para que a gente faça essa transição dessa alimentação para o que a gente come realmente. O arroz, o feijão, é um processo gradual, é um processo que muitas vezes exige muita paciência, muita persistência e muito engajamento da família também, porque são processos que a gente vai fazer apresentações de formas diferentes. A gente tem apresentações, por exemplo, a gente come feijão molhado. Feijão a gente entende que é o caroço molhado. A criança caldinho de feijão tudo. Então, assim, a criança ela não come nada molhado. Vou dar só o caroço. Mas o caroço ainda está molhado. É desse nível. Então, a gente vai transicionar esse grupo alimentar, que é o grupo, por exemplo, das leguminosas, para uma apresentação crocante, para uma apresentação que ela se sinta confortável. Porque não adianta a gente trazer nada que for aversivo. A gente sabe que se você colocar um alimento que você não gosta naquele prato, você, como adulto, tem o poder de decidir. Mas quando você faz isso com uma criança, você fala que é frescura, que é birra, que é manha. Você constrange a criança para que ela coma, né? E você leva a traumas, a ambientações da criança não conseguir se sentar à mesa. Então, a gente sempre tenta projetar para as famílias e ambientar essas situações para nós adultos. Eu não suporto coentro. E meu marido é baiano. Então, e aí? Você não suporta o teu cheiro também? Eu não suporto nada. Nem minha digestibilidade é boa com coentro. Desse nível. Bom. Tá bom. Então, faz parte do seu funcionamento aí. Vai. E eu tenho um repertório alimentar vasto. Você não teve um trauma com coentro? Não foi isso? Não tenho. Mas eu não faço uma digestão legal. Eu não gosto do cheiro. Eu tenho um cheiro aversivo ao coentro. E já tem estudos também que ambientam o coentro dentro de digestibilidade, enzimas digestivas, enfim. Só que meu marido é baiano e tudo na Bahia leva coentro. O refogado do feijão leva coentro. Tudo leva coentro. O que não é comum pra gente no Rio de Janeiro, que só come coentro no peixe. Aqui é só isso, gente. Então, pra você ver como as situações são diferentes. Quando eu vou pra Salvador, tudo tem coentro. Eu como, mas na hora que bate o cheiro, aquilo já sobe. E você, como adulto, você já fala assim, ai, tem coentro, né?
Só que a gente tem um processo de regulação emocional como adulto... Mais sofisticado, né? Tende a ter, nem todos. Exatamente. Mas tende a ter. E você imagina isso para uma criança que ela vê aquilo, ela já se desespera, ela já se joga no chão. Então, o processo é gradual, é lento. A gente tem que fazer uma acomodação. Então, é nutrição positiva, vamos dizer assim, né? Exatamente. Não é trabalhando a nutrição a posição, dentro da seletividade alimentar, dentro da dificuldade alimentar, ela está exatamente atrelada à nutrição comportamental. Então... Nutrição comportamental. Fale sobre isso mais. Exatamente. Porque o que tá falando isso desde o início. Porque o que a gente encontra, né? A gente encontra um panorama de famílias desesperadas, com crianças que comem mal. Às vezes, ou muitas das vezes, aquela mãe ou aquele pai tá dando aquele alimento para aquela criança porque tem medo daquela criança não comer outra coisa ou ficar com fome, mesmo sabendo que aquilo ali talvez não seja muito legal, mas naquele momento é o que a criança vai comer. É o que tem. É o que tem. Quando é uma criança dentro do espectro autista, a gente tem muitos vídeos circulando no TikTok, no Instagram, de pessoas de forma agressiva falando: é frescura, é você que não educa direito, é você que condiciona assim, porque na minha casa não era assim. E a gente esquece todo o paradigma, todas as camadas do transtorno do espectro autista, que não é uma birra, é uma desregulação emocional. Eu acho. Então, vocês como profissionais, vocês podem dizer aqui pra gente, assim, começou a ver um vídeo que te constrangeu sobre o que você deveria estar fazendo ou não deveria estar fazendo? Sim. Não é uma profissional da nutrição fadástica que está falando isso, porque não é possível. Porque não é uma profissional que só leva, não, isso tem que entrar no corpo do seu filho, isso não pode entrar, aquilo outro não pode entrar, e não considera os fatores biopsicossociais, a ambiência, criação, o acesso da criança, né, se pais separaram, se não separaram, se tinha violência em casa, se não tinha, dizem tudo isso, né? Sim. Se alguém desertou, né, de casa, se alguém nunca ouve em casa, se alguém nunca, né? Então, isso tudo influencia. Então, a gente já pode dizer aqui para todo mundo que se você vir um vídeo que comece a te constranger, que você comece a se sentir culpado, também eu vou colocar os homens aí nessa, porque eles existem, né? Fazem filhos, estão respirando, estão aí. E então, você já pode colocar lá para o Instagram, por exemplo, não tenho interesse. Porque o algoritmo para de levar essas bobagens de uma galera que, vamos combinar, só que é lacrar. Isso que é lacrar. Tem gente que, mas eu preciso ouvir, eu preciso ter um puxão de orelha. Não vai ser no Instagram, galera. Não vai ser de gente que fala dessa forma, porque um bom profissional também trabalha a sua comunicação. Não vai se comunicar de forma violenta para te constranger, para você fazer a coisa certa. Porque, em primeiro lugar, ele não está fazendo a coisa certa, né? Não está comunicando da forma certa. Não está sendo ético, né? Não está sendo ético, em primeiro lugar. Né? A gente tem, né? Eu tenho formação em nutrição comportamental com a Sophie Deran. E é algo que a faculdade de nutrição até hoje nos forma para olhar para a parte biológica. A formação massiva é a parte biológica. Então, assim, você chega no meu consultório, eu vou fazer toda uma anamnese, vou pensar em doenças, em comorbidades e vou te cuspir uma dieta, não cuspir necessariamente, mas uma dieta calculada e vou te entregar. A nutrição comportamental, ela age de outra forma, assim. A gente vai olhar se você está satisfeita em relação ao seu corpo, se você come sozinha, porque isso pode influenciar o que você come, como que estão as suas relações, como é que está o estresse no seu trabalho, como é que está seu sono. Quantos nutricionistas a gente vai, não pergunta como é que está o sono, se está estressante a sua vida. Então, assim, mesmo para o adulto, já tem toda essa diferença. Quando a gente pensa em seletividade, é uma maldade a gente atender crianças assim e famílias assim, porque a gente recebe, né, as famílias falando que chegou na Nutri e a Nutri falou: seu filho tem que comer. Corta. O corta é a pior parte. Corta o quê, gente? Corta o que a criança come. A criança só come o nugget com 5 alimentos, que são todos ultraprocessados, o biscoito recheado. Não, ela não pode comer isso. Corta. Mas peraí. A criança vai ser internada.
Ela vai ser internada, não corta do nada. Imagino eu, redução de danos e vai transicionando. Vai transicionando. Exatamente. E aí tem uma diferença também, pegando uma coisa polêmica, fazendo gancho. Não, mas se quiser aqui também a gente segura a onda. Mas eu queria saber o seguinte, quem apresentou os processados para criança, gente? Foi a família. Porque também se não apresentar, não existe. Mas às vezes é um desespero também. Lembra que tem, por exemplo... A gente não tá falando... Tem que procurar os profissionais o quanto antes, né? Mas então, isso a gente fala no livro. Por quê? Às vezes existe uma dificuldade alimentar que na visão é leve. E aí, isso vai perpetuando até chegar no agravo. A gente, como nutricionista infantil, a gente vê muito isso. A criança já chega pra gente num estado de agravo muito grande. E a gente precisa fazer uma tratativa que é lenta, porque a gente não vai dar simplesmente um alimento, um suplemento. Tá ótimo de cálcio. Mas e o repertório alimentar e o comer... O ato de comer dessa criança. Porque ela não vai tomar suplemento o resto da vida. Ela come sozinha, ela come com videogame, exatamente. Ela come com tablet. Então, por exemplo, a gente fala sempre, né, Lili? A nossa consulta geralmente demora 1h30. Porque a gente não consegue abarcar tudo que passa pela família e pela vida daquela criança pra gente consolidar o hábito. O hábito é esse. O panorama alimentar daquela família é esse. E a gente tem muitas pessoas também que não trabalham com a seriedade ou trabalham com essa visão biológica da alimentação. Por exemplo, Babi, uma coisa bem, como eu vou dizer assim, chocante. A gente, como nutricionista comportamental, trabalhando com infância, quando a gente fala assim, a criança seletiva come 5 alimentos, por exemplo, a gente não tira o ultraprocessado dela. As pessoas ficam chocadas. Como vocês, nutricionistas, não tiram o alimento ultraprocessado dessa criança? Eu falo, gente, a criança só come 5 alimentos. A gente vai aumentar o repertório alimentar para transicionar. A nutrição... Aos poucos, depois, aquilo vai sair. E aquilo vai diluindo da alimentação. Porque ao invés dela comer biscoito recheado 5 dias na semana, Babi, se ela passa a comer 3 dias na semana e ela não come o recheio, olha isso, você vai comprar o pacote lá, a criança vai ver o pacote. Mas a mãe vai tirar o recheio. Isso pra gente... é um degrau enorme na alimentação infantil. Mas a mãe continua comprando no mercado, mas a mãe leva para casa. Na nutrição comportamental, a gente não trabalha com culpa. Porque se aquela mãe chegou até a gente, se ela saiu da casa dela, arrumou a criança, pegou um Uber, um transporte, e chegou até a gente, sendo na instituição pública ou no atendimento particular, e ela parou a rotina dela para trazer, ela não tá ali à toa. Ela não tá ali à toa. Então, ela tá precisando de ajuda. Ela só não sabe como fazer. Então, a primeira coisa que a gente faz e não acerta de primeiras vezes, né? Não acerta de primeiras vezes. Vocês também têm que ser pacientes. E todo mundo ser persistente, né? Sim, e acolher. Porque, assim, às vezes a gente tem que quebrar algumas coisas na consulta, Babi. A gente vê isso com algumas mães, né? Porque são as que chegam pra gente. Às vezes, meia hora de consulta, a gente tem que relaxar essa mãe de falar assim, eu não estou te julgando. Não deu certo, me fala o que não deu certo. A gente dá um passinho atrás para dar 2 para frente. Só que eu preciso que você esteja comigo. Pra gente tirar aquela camada de culpa, eu dei miojo ontem. Tá, mãe, deu miojo ontem. A gente com aquela cara mais lavada do mundo. Por quê? Já foi. O que a gente vai construir daqui pra frente? A gente tem que trabalhar essa família, tem que saber se essa mãe trabalha, se essa mãe não trabalha, se não tem com quem deixar, se a família... tá engajada no processo. A gente, né, eu e a Aline, a gente tem uma experiência que pra gente foi relativamente, assim, super importante, que a gente trabalhou algum tempo na APAE, aqui do Rio de Janeiro, na Tijuca. E eu digo sempre que, durante a minha caminhada toda do SUS, quem trabalha no SUS trabalha em qualquer lugar. Por quê? Porque todas as dificuldades levam a gente a crescer de todas as maneiras possíveis. A gente encontra famílias que não têm financeiramente dinheiro para comprar, não tem estrutura para fazer, não tem tempo e a gente precisa estruturar aquilo. Essa é a pergunta. Por quê? E ela já começou a responder e vai continuar. Então eu vou só tornar óbvia a pergunta. Muita gente não deve chegar até vocês, não deve chegar até uma consultoria, uma ajuda de uma nutricionista por causa da noção equivocada, quero que seja, aí você por favor, me justifique,
de que alimentar-se bem é caro. E aí? Ah, mas para comer direito é muito caro. Para comer bem é caro, então isso aqui é mais barato. Então vai isso, gente, porque é a minha realidade, é o meu contra-cheque. Como é que a gente faz? E aí? Alimentar-se bem tem que ser caro, gente. Tem que ser inatingível, inalcançável nessa economia muito incrível brasileira? Não tem que ser caro, não deveria. Comida não deveria ser mercadoria, né? E a gente demarca aí. Comida, água não deveria ser mercadoria. Mas a gente sabe que ultraprocessados estão cada vez mais baratos em relação a alimentos de verdade. Quando a gente... Eu perdi esse dado, mas eu fiz um curso que mostrava as feiras livres do Rio de Janeiro. A gente tem muito mais feiras livres na Zona Sul do que nos subúrbios do Rio de Janeiro. Então, é muito mais difícil. Quem trabalha na escala 6x1, e aí aproveitando falando da escala 6x1, quem trabalha na escala 6x1... O que é a escala 6x1? Que é você trabalha 6 dias e folga 1, só os domingos, geralmente. E aí, se você trabalha... O pessoal do comércio, o pessoal da saúde, talvez não? O pessoal da saúde, às vezes, é turno, né? Mas shopping, hotel, minha cunhada já trabalhou em hotel, e aí tem essa escala. Então, quando você trabalha nessa escala, como que você consegue ir numa feira livre? E aí, se eu dou como estratégia para as pessoas que para baratear ela tem que ir na xepa comprar, como é que eu vou garantir essa xepa? Como eu falo para uma família que ela tem que levar o filho dela para se exercitar e brincar no parquinho, se o parque não tem parquinho, tem tiro toda hora acontecendo. Então, assim, a gente, no SUS, quando a Andressa fala, é isso. A gente tem que fazer esses recortes e a gente faz a gente ir além da nossa zona de conforto. E no SUS, faz a gente ter contato furar a nossa bolha de classe média. Porque até a nutrição é uma profissão que é elite, porque é cara, não é barato. Algumas pessoas estudam de bolsa, tem ProUni, as coisas estão melhorando, mas é uma profissão que é elite. E se você não se desconstrói, a gente recebe família que chega e fala, doutora, não dou refrigerante pro meu filho, dou suco. Quando você vai ver o suco, é aquele suco que é corante, água e açúcar. Então, assim, eu falo muito pros nutricionistas pra gente furar a nossa bola. Porque a gente dá gelatina no hospital para as pessoas. Eu ia te falar isso. Como é que fica essa alimentação nos hospitais e escolas? Exatamente. São muitas camadas, Babi. Eu acho que a questão, retomando essa questão do SUS, eu acho que a gente começa a ter um paradigma do que a gente pode consolidar e sair do consultório. Isso eu digo muito assim. Você sabe o preço, como nutricionista, de quanto tá as verduras? Qual o preço das verduras? Eu, toda semana, eu sei o preço de hortifruti, o preço de cada coisa no mercado. Então, por exemplo, eu sei que a safra do abacate tá em alta. Você vai comprar abacate, você vai comprar maracujá. A maracujá tá muito cara. A mãe fala assim, não tá não. Tá R$7,90, não sei o que lá, tanto, tal preço, tal. Aí a mãe fica olhando assim pra mim. Então, pra além, você pode também consultar a Andressa. Sobre Andressa, eu moro na região tal. Procuro abacate de até qual preço que tá bom. A gente precisa saber o que é bom fazer isso. Porque a gente precisa saber o que é possível que tá naquela região. Quais são os regionalismos. Sim. Às vezes você atende uma família nordestina, gente, a primeira coisa que eu passo é cuscuz de manhã. Porque é barato. E porque é o rolê deles. Exatamente. É da cultura, assim. É o que consegue comprar. É muito mais barato que o pão. Então, a gente também tem que se adequar a isso. Até açúcar a gente pode ir também diminuindo, né? Até a hora de falar, tá 100 e tá bom. Sim. E tem os mitos, né, Babi? Porque na área de infantil, a gente também tá vendo um panorama de adoçantes com crianças. E a primeira coisa que a gente fala é criança não consome adoçante. Ninguém deveria consumir adoçante. Porque adoçante já foi... Tem várias questões. Não alteração da microbiota. E não tem estudos que dizem que eu vi no Instagram, por isso que eu tô aqui. A gente vive o Insta hoje, né? E as outras, o Facebook e tal. Eu vi no Instagram que há a associação do uso de adoçante e da piora, da perda ali da qualidade da cognição e da memória. Então, assim, gente... isso é fake news. Não sei. Porque uma
uma vida inteira tomando adoçante, quais estudos vocês têm visto? Porque não é da ordem da opinião. Vamos lá. Quais estudos vocês têm visto? Que história é essa de criança tomar adoçante? Então, Babi, acho que a gente trazendo pro agora, nem para tão longe, assim, por conta da cognição, porque isso ainda tem muitos estudos envolvendo a temática, mas o principal hoje é um desequilíbrio da microbiota intestinal. E isso é para agora. A gente toma adoçante, a pessoa faz uma dieta super restritiva, toma adoçante continuamente e tem episódios diarreicos de continuidade e acha que está com uma infecção e na realidade não é. É por uso excessivo de adoçante. Então, para hoje, se a gente não estrutura essa adequação, né, da nossa alimentação com o nosso intestino, a gente tem perda agora, não é só da cognição. A gente tem perda de absorção de vitaminas, a gente tem perda de absorção de vários nutrientes por conta disso. Porque o que acontece na parede do intestino começa a ficar permeável, começa a ficar furadinha? Então, a gente tem perda. O que acontece? Esse adoçante, ele tem uma ação direta na nossa microbiota. Então, quando a gente fala isso, são as bactérias que são bactérias saudáveis para o nosso intestino. Que tem que ter lá. Que tem que a ter microbiota lá. Que metaboliza a vitamina B12, que metaboliza os vários nutrientes, faz absorção desses nutrientes. Quando a gente consome em excesso adoçante, a gente tem um fenômeno chamado disbiose, que é essa desregulação, esse desequilíbrio da nossa microbiota. Quando a gente perde essa microbiota, a gente perde capacidade de absorção, a gente perde a absorção de água. Então, a gente acaba levando a mecanismos que não são saudáveis. Então, a gente está pensando em diminuir a nossa glicemia, a quantidade de açúcar, e a gente está prejudicando outra área. Então, tudo tem que ter cautela. A gente tem... A indústria é forte, né? A indústria de adoçantes e na realidade, tal. Se a gente parar para pensar, o adoçante ele foi feito para diabéticos. E para aquele grupo com uma orientação adequada, com uso adequado. Não foi para a população em geral um consumo de um produto a nível de todo o panorama para ser usado. E mesmo desculpa te interromper, e mesmo os diabéticos podem fazer uma reeducação alimentar para necessitar de menos lembrança de paladar adocicado. Sim, exatamente. Porque tudo é o hábito, né? Então, como a gente vai tratar esse paciente, como a gente vai tratar esse repertório desse paciente. Com crianças, a gente vê que por conta da obesidade infantil estar crescendo, né, vertiginosamente, como foi o último dado da Unicef, né, que a gente tem um panorama maior de obesidade do que de desnutrição, a gente está vendo o consumo de adoçante para crianças. E qualquer profissional da área sabe que todas as nossas diretrizes, os nossos consensos não orientam adoçante para criança. O que a gente vai fazer? A gente vai criar um paladar menos adocicado para criança. É o hábito. E não você colocar um produto ultraprocessado dentro daquela alimentação para mudar isso. Eu fui para tâmara também. Tâmara é maravilhoso. Eu fui para tâmara, caldo de tâmara. Mel de tâmara. E eu sempre olho... Gente, eu sempre olho açúcares adicionados. Se tiver 000, eu já começo a querer ler o resto. Sim. Se tiver açúcar adicionado, é uma química que não são os açúcares próprios dos alimentos envolvidos ali. Então, isso eu já largo. Eu já largo mesmo. Vou falar uma coisa pra vocês. Estamos, infelizmente, caminhando pro nosso final, Flávio. Aqui no Estúdio Podcast, gente, aqui em Niterói. A gente queremos... Quantos mais vocês vão poder lançar pra vocês voltarem aqui, por favor? Carol... Já estamos prevendo o terceiro. Carol, quero agradecer a Carol que falou do livro dessas maravilhosas profissionais que estão aqui diante de mim, essas bênçãos. Continuem se debruçando sobre o conhecimento, sobre os estudos, ajudando famílias e ressaltando de que é importante a gente cuidar, parar com essa coisa, gente. Uma vez eu ouvi isso. Não, criança é resiliente. Vamos parar com isso, gente. Que coisa do mal isso, que coisa negligente falar que criança é resiliente. Tipo, o pai se separa, a mãe se separa. A criança é resiliente. Criança coleciona traumas. Criança se joga na escola porque é melhor aprender sobre bullying logo, porque a vida é sobre isso. Criança é resiliente. Criança não larga, logo come o biscoito recheado porque criança é resiliente. Gente... E dá para fazer, gente, na indústria, um biscoito recheado saudável, por favor? Para ter aquela configuração de 2 bandas e um negocinho no meio. Ai, que bonitinho. Mas uma coisa saudável. Outra coisa, eu fui tomar uma acetilcisteína, porque, né, vias aéreas e tal, peguei muito avião, com açúcar.
Tudo tem, né? Experimentando esse trem, falei, gente, esse negócio tá quase que horroroso, porque eu não tô mais acostumada com açúcar. Não Eu tá, falei, tem uma coisa errada. sim. Por que que a indústria farmacêutica ainda insiste em colocar em remédios que são para curar açúcar refinado ou adoçante, que são fármacos que inflamam? Então qual é? Você está dando informação truncada aí para esse corpo, de qualquer idade. Então para que um xarope para tirar uma tosse tem um monte de açúcar? Ah, é para dar aquela textura. Mas palatabilidade, uó, para não falar um palavrão. Senão não vende, exatamente. Mas bora tirar todo mundo, vamos parar com isso. E o pai e mãe, se quiser pirar dentro de casa, bateu com a cabeça e tal, e resolver botar o açúcar, que não bote, inclusive, mas enfim, que isso fique a partir do conhecimento que cada família tem que buscar. O Deja Vu Podcast está aqui para isso também, para a gente repassar essa informação. A gente para psicoeducar. A gente tem um guia alimentar para a população brasileira, que é a nossa grande referência. Diretriz, né? É a grande Onde diretriz. É que se encontra isso? Pela internet. Na internet, no gov.br. Guia alimentar para a população brasileira. E tem o guia alimentar para crianças menores de 5 anos também. Passa isso para mim, Carol, que eu vou botar nos comentários do nosso, né? E o açúcar, ele pode ser consumido num percentual que pode ser até 10% da caloria ali da dieta da pessoa, assim. O grande problema até isso é metabolizado. Assim, o problema não é a quantidade de açúcar que às vezes... eu não gosto de café, mas eu gosto de café com açúcar. Tudo bem, assim. O problema é falar assim, não, mas é aí que eu tomo uma garrafa de café. Então, o problema tá na garrafa de café durante o dia. Né? Então, assim, o problema maior são os ultraprocessados. E os remédios que têm açúcar. Os suplementos infantis que têm açúcar. Porque a gente perde a quantidade que a gente está ingerindo nessas coisas. Então, assim, o açúcar não é um problema. Na verdade, se ele for menos de 10%. Isso, o consumo inadequado. E aí, se a gente reduz nessas coisas da indústria... A gente pôde, por exemplo, a gente teve uma paciente que pré-adolescente, tipo a tua filha, que não estava aceitando mais levar o suco de casa. E chegava em casa todos os dias com a lata do que a mãe preparava da Squid amassada. Ela falou que parecia que tinha chutado. Aí eu falei, então a gente tem uma coisa social. Todos os amigos levam alguma coisa e ela é a única que leva aquilo. Porque na adolescência a gente tende a... E aí eu fui pesquisar... comportamento de manada. Né? A gente tem vários sucos hoje em dia que são naturais. E assim, na embalagem individual. Porque a gente tá acostumado muito com aquele de garrafa, o de uva. Mas são vários. Então, a gente também faz essa pesquisa... por causa dessa questão social. De mercado, de opções. Assim, o nutricionista, e aí, botando a polêmica, a gente não fornece uma marca. A gente tem que fornecer pelo menos 3. É isso que o nosso conselho fala. Então, assim, a gente não... É igual a licitação. A gente porque senão a gente tá favorecendo e a gente tá tendenciando os pais a escolherem aquele Só aquela marca. Então, assim, a gente tem a obrigação de Eu vou fazer estudar. um pedido para vocês, se é que vocês já não fazem. E, enfim, quando vocês fizerem, quero divulgar. E a gente volta aqui. Eu gostaria que vocês pensassem em palestras para pré-adolescentes. Sim. Para contornar essa questão... mas todo mundo compra na cantina. Mas todo mundo, né? Porque eu lá em casa faço. Mas eu trabalho nessa educação da Cíntia como artista, como psicóloga formada e tal, desde que ela... Então, eu sou uma, né? Uma. Deve ter outras aí que também se colocam para isso. Psicóloga, né? Também, que a gente... tem uma visão estruturada diferente, né? A gente tem um trabalho na infância, mas a gente... ainda é raso, muito raso para adolescência algumas questões. A gente na nutrição, a gente fala muito na adolescência sobre bulimia e anorexia. Perfeito, tem que falar. Mas tem alguns padrões que não estão ligados a esses transtornos que também precisam ser assistidos, né? Então vocês fazem palestras para... Por favor, façam... Cadê o livro? Cadê o livro pra gente? Faz o livro, entendeu? Ó...
E quando Eu vocês sou fizerem... apaixonada por adolescência, E inclusive. quando vocês Tem que fizerem fazer Quando a pra Adolescência adolescência- Dói, Exatamente. quero estar lá. Esse quero livro, ele estar fala no também lançamento. o quanto que a infância dói até na vida adulta. Porque, na verdade, sim, ele é uma explica. ele é uma coletânea que tem vários profissionais da saúde. Tem vários psicólogos, advogadas, autista na vida adulta. Perfeito. Então, assim, ele tem... A organização dele é da Carla Filó, que é minha amiga lá de Minas. Beijo, Carla. Beijo, Carla, maravilhosa. E de tanta gente ouvir coisas que eram doloridas da infância nos nossos consultórios. Tô vendo aqui Então, os nomes, ele todas as reúne pessoas que contribuíram. educadores. E aí é um projeto bem interessante, assim. Ele foi best-seller muito rápido no primeiro. E agora, com menos de um Também. mês, ele foi best-seller de novo pela Publish News e pela Veja. Então, assim... O primeiro a gente encontra onde? O primeiro, por todas essas... Amazon. Nos principais. Nos principais. Na pode? Amazon, na própria Eu sou apaixonada editora. pela Amazon, pode falar. A editora Adoro. é a Literary Books, então Ok. também vendem direto. Vendem Às direto. vezes você... Inclusive, ele tava, pra quem tem Amazon Prime, ele tava gratuito pra Tá, baixar. o Kindle também. Kindle. bacana. Então, não sei se ainda tá, mas tava E- gratuito. E, Babi, esse livro, né, a convite da Carla Filó, né, é uma obra que tem dado muito orgulho pra gente. São profissionais que a gente agora conhece, né, por conta dos lançamentos dos estados, profissionais que amam a infância como a gente ama. E a gente acaba tendo um panorama de outras áreas da psicologia, do direito, da psicopedagogia, de vários contextos que ligam à infância, da formação desse indivíduo. E do quanto a infância precisa ser cuidada. A Carla Filó, ela fala, né, que no primeiro livro, ela sofreu uma certa pressão por conta do título do livro. Por quê? Quando a infância Porque dói? o doer, levar uma palavra de forma negativa para o título do livro, talvez não fosse bom publicitariamente para o livro. E, na realidade, causou o contrário. Porque a gente queria tirar Identificação. a romantização da infância. Sim, sim. De que criança não tem que engolir qualquer coisa, criança não tem que passar por qualquer coisa. Não é mini adulto, né? A gente tem uma temática de colocou, adultização, né? Que a sim. gente está vivendo. Mas que é um ser em formação. E que a gente precisa cuidar das diversas áreas que ligam essa formação desse indivíduo. Tem questões sobre alienação parental, tem sobre alimentação, tem sobre letramento diagnósticos. racial, tem sobre diagnóstico. Tem sobre letramento racial? Tem, né, amiga? Gente, esse livro é tudo mesmo. Então tem sobre tudo. dificuldade, Violência tem sexual na violência infância. sexual, porque a gente precisa Porque isso é uma questão que abrir a vai orientação, atacar né, tudo da criança. Claro. de fazer a orientação sobre, né, as terminologias corretas, a abrangência da sexualidade, porque a gente ainda vive tabus sobre isso. Então, assim, uma coletânea de assuntos que reverberam, que são da infância, mas que reverberam para a vida toda. Gente, E profissionais, assim, comprometidos com certeza, com porque o desenvolvimento infantil. Acho que esse é o principal... É o principal norteador do livro. A gente está comprometido com o desenvolvimento infantil em todas as suas facetas, em todas as suas camadas. E cada profissional que está aí dedicou seu tempo, atenção a cuidar do seu trabalho naquela área para a infância, para que a pessoa que for pegar esse livro e ler ele na íntegra, tenha uma noção e possa buscar mais entendimento, mais conhecimento sobre aquela área que ela precisa estudar. E sobre mas a tem área um aqui- panorama complexo da infância. olha, tá muito bem isso que ela falou. Esse panorama complexo e quase completo, né? A gente fala que nada é 100% só Deus. Pero... Mas, olha aqui, gente, olha, lindo, olha, gente, olha muito aqui com orgulho. que eu me deparei. Eu quero dar parabéns a todos os profissionais envolvidos Muito pela orgulho. assertividade e coragem com que abordaram aqui, porque olha só a parte 7. Inteligência emocional e espiritualidade na infância. Esse é um livro para você ter no seu colégio, no hospital, nas instituições todas que tratam de... E no nosso, De todos, né? No nosso capítulo, a gente se preocupou, porque a gente sabe que as dificuldades alimentares estão por aí. Na minha cidade, em Minas, né, Moriaé, a gente não tem pessoas ali que atendam esse público, não... Ouvi de profissionais de lá, de nutri de lá, que não tem profissionais que atendem a infância. Puxa. Então, assim, a gente queria que esse livro estivesse na casa de cada uma das pessoas, trazendo informações e também estratégias.
Porque a gente precisa saber que a gente vai ter muita gente que não vai conseguir ir no nutricionista, que não vai estar disponível no SUS. Mas pode, E aí gente... a gente pode ler aqui. Então, a gente tem mitos, a gente quebra mitos aqui, a gente fala sobre as estratégias para lidar, a gente dá algumas estratégias. A gente não queria só passar informações, a gente queria... isso causa aquilo. Aquilo outro não causa. Não é só isso. Né? Não é só isso. Também é estratégia prática para lidar com... Nem sempre a seletividade vai conseguir ser manejada em casa sem profissionais apoiando, mas para também combater um caminhar para uma seletividade, uma restrição e comportamentos inadequados da família. A gente já fazer com que não chegue, né? Gente, família pode ser um centro de redenção, mas de adoecimento também. A gente precisa reconhecer isso, falar sobre isso, né? Que, enfim... que acomete a todos, quebrar ciclos, né, Babi? Eu acho que a gente tem tanta informação hoje em dia, a gente tem tanto acesso, a gente precisa priorizar, selecionar isso, né? Crítico para selecionar e entender que assim, mas minha mãe fazia assim e funcionou. Funcionou realmente? Primeiro questiona, funcionou? Você viu na sua terapia se funcionou? Já foi confrontado na sua terapia se aquilo realmente foi bom pra você ou se você foi induzido a achar que aquilo foi realmente bom. Porque, olha, a gente come porque tá com raiva, a gente come porque tá com alegria. Exatamente. A gente come nossos sentimentos, gente. Isso é fato. Bom, gente, é esse livro. Pega um também. Tá bom? Pega um. Que tá muito bom Assina também. a Amazon lá, pega no Prime, gente. Chega em casa de graça, tem desconto. Amazon, te amo. Obrigada por viabilizar das meninas e também na Literary Books. Também vai. Literary Books deve ser o quê? .com.br? Não sei. Por aí. No Google você acha Literary Books, que mais? No meu Instagram tem o link. No Instagram, vai de novo o Instagram, Lilian. No Instagram, Nutri Lilian Boaventura. E o seu? Meu é andressamorais.nutri. Isso, Os e qualquer dois têm o dúvida, pode mandar pro meu inbox, pode mandar nos comentários e a gente manda pra elas, gente. Essa conversa continua com vocês, tá bom? Certamente. Sim, certamente. E antes de terminar o Déjà Vu, eu quero agradecer os meus parceiros desse programa, desse episódio lindo. Um é Print Studio, que fez essas canecas lindas. Vamos fazer um brinde! Canecas de vários tipos, de várias cores, todas com o Déjà Vu. Print Studio, muito obrigada. Eu sei que vocês fazem no Itaipu Multicenter e aqui também no Center Icaraí. Na Paulo Gustavo, vocês fazem vários objetos com as marcas da gente. Obrigada, personalizem. Amo de paixão, qualidade top. Muito obrigada, Print Studio, pelo apoio. E muito obrigada ao Buffet Caramelos. Buffet Caramelos é um buffet, você que tem criança em São Paulo, pois pode contratar Buffet Caramelos, porque nutrição infantil, vamos lá, tem os tradicionais? Tem vegetariano? Tem. Você pode dizer o que você gostaria que a sua família, os amigos, a criança consumissem durante essa festividade toda, além de contratar todos os serviços que fazem a festa nos locais. Fica na zona norte de São Paulo, fica na Vila Guilherme, em Santana. Pode ir, que é sucesso nessa festa garantido, gente. Buffet Caramelos. buffetcaramelos.com.br. Escreve-se buffet, porque vem do francês. Então, escreve-se com U, tá? 2 Fs. Caramelos também é com 2 Ls. E tem também no Instagram, que é Caramelos Buffet Oficial. Eu tô seguindo. Então, qualquer dúvida, fala, ela tá seguindo. Peraí, deixa eu dar uma olhada lá. Você vai ter a sua festa, não vai se preocupar com nada. Só chega e curte. De boa.